Muito bem, pessoal. Agora a gente vai continuar com o assunto de hoje, que é trabalhar a adição e a subtração de números naturais. Só que eu vou apresentar para vocês, além do algoritmo usual, o algoritmo da decomposição. Mas primeiro a gente vai tentar entender o significado dessa palavra algoritmo. O dicionário traz a seguinte explicação que eu coloquei aqui de amarelo. Ele diz que algoritmo é sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. Vamos pegar esta ideia inicial, sequência finita de regras. Ou seja, o que eu vou entender por isso aqui? Para a gente trazer um exemplo mais comum, essa sequência finita de regras é como uma receita de um bolo. Para a gente conseguir fazer um bolo e acertar ele, eu tenho que seguir aquela sequência de regras. E que são finitas, porque eu chego a um ponto que aquilo ali vai terminar e o meu bolo vai estar concluído, certo? E eu tenho que seguir essa sequência de forma correta, porque senão o meu bolo não vai dar certo, ok? Isto é, levando para uma conta matemática, nada mais é a forma com que tu organiza a armação dessa conta, certo? Quais são as regras que tu utiliza? Que sequências tu faz isso? Por exemplo, então, iniciando pela adição, eu peguei o algoritmo usual. Gente, o algoritmo usual é a maneira comum que tu sempre utilizou para armar uma conta de adição. Como é que são essas regras, né? Essa sequência de regras? Tu aprendeu já desde sempre que o primeiro número, né? Tu coloca o primeiro número, logo abaixo tu vai somar a outra parcela. Na hora de organizar esses números, tu vai colocar unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. E em seguida tu vai fazer o cálculo. Na hora de fazer o cálculo, tu vai seguir outra regra, que é somando as unidades. Quando passa de 10 unidades, tu transfere uma dezena então para o algarismo da dezena e finaliza a conta. Este é o algoritmo usual. Estas são a sequência de regras que tu utilizou neste algoritmo. O algoritmo da decomposição é uma sequência de regras um pouco diferente deste padrão comum. O algoritmo da decomposição, como o nome já diz, tu vai trabalhar o número de forma decomposta. Veja como é fácil. O mesmo número, 48, somado ao 23, que a gente já sabe que dá 71, eu vou armar da seguinte maneira. Vou decompor o 48 e fazendo isso eu vou ter 40 mais 8, que é 48, ou seja, eu vou decompor em unidade e dezena, certo? Então, 40 mais 8, 48. E vou somar, que faltou um sinalzinho de mais, com o 23. Decompondo o 23, eu vou ter 3 na unidade, mais 20, que é o valor do 2, que são duas dezenas. De forma decomposta, ele é apresentado dessa forma. Na hora de somar, eu vou somar exatamente fazendo primeiro a soma da unidade com a unidade, só que, neste caso, eu vou ter 8 mais 3, que dá 11. Então, 11 é uma dezena mais uma unidade. O que a gente faz? A gente deixa o 1 aqui e vai transferir uma dezena, ou seja, 10 unidades, para a ordem das dezenas. Então, coloco 10 lá e depois eu vou somar as dezenas. Então, o 10 que eu coloquei lá em cima, 10 mais 40 dá 50, mais 20 dá 70. Somando o total, 70 mais 1, que isso aqui na verdade é a composição que a gente já falou, e chegamos ao número 71, que comprova que ambas as maneiras chegam ao mesmo resultado se realizadas de forma correta. Observa que é muito interessante que
tu entenda que aquele 1 que tu colocou lá em cima da dezena aqui no algoritmo usual equivale a 10, que tu consegue ver de forma mais clara no exemplo da decomposição, certo? Pode fazer essa comparação, isso é ótimo. Isso aqui faz com que tu conheça mais ainda o processo da adição, certo? O outro exemplo que eu trago é pegando um número um pouquinho maior, fazendo então 124 mais 89, que pelo algoritmo usual é facilmente resolvida dessa forma. Observa que 9 mais 4 dá 13, vai 1 aqui na dezena, esse 1 é 10, né? Somando o 1 com os números da dezena, então vai dar 11, que sobe 1 aqui, este 1 aqui, ele é uma centena, ele é 100, só que aqui a gente coloca apenas o número 1, então vai dar 2, que o total é 213. Observa que a mesma conta realizada pelo algoritmo da decomposição, a gente consegue perceber aquele 10 da dezena e o 100 da centena de forma mais real, mais clara. Vamos lá? Olha só, faça a decomposição do 124, 100 mais 20 mais 4, e soma com a decomposição do 89, 80 mais 9. Soma as unidades, 4 mais 9, 13, ou seja, eu preciso dessas 13 unidades, eu deixo 3 aqui e passo 10 para as dezenas, que somada às outras dezenas, eu vou ter 80, 100, 110. Eu deixo 10 aqui e passo 100 para a centena, que eu somo então com o 100 do 124, que dá 200. Compondo, fazendo a composição do número, ou seja, somando esses resultados, eu vou obter o número 213, que vai fechar exatamente com o resultado encontrado no algoritmo usual. Conseguiu perceber de forma mais real o 100 e o 10 durante o processo de realização da conta? Muito bem, aqui então é o algoritmo da decomposição na resolução das adições. Agora vamos ver como funciona na subtração. Na subtração, o algoritmo usual é sempre o usual, que é a maneira comum, é aquele que vocês também estão cansados de fazer e dominam muito bem. Ou seja, é o minuendo menos o subtraindo que dá a diferença. 38 menos 22, 16. Sem problema nenhum. No algoritmo da decomposição, o processo é o seguinte. Eu vou fazer sempre, primeiramente, a decomposição apenas do subtraindo, certo? Então, o primeiro passo é fazer a decomposição do subtraindo. O meu subtraindo é 22, então vai ficar 20 mais 2. É somente o subtraindo que a gente decompõe. E aí, então, o que eu faço? Eu pego o minuendo, que é 38, e vou diminuindo essa quantia, só que em etapas. Primeiro eu vou diminuir o 20, certo? Que vai ficar 38 menos 20 dá 18. E do 18 eu vou diminuir o 2, fazendo então 18 menos 2, que dá 16, que fecha exatamente com a conta realizada do modo usual. Observa que a gente descontou primeiro 20 e depois 2, que é exatamente os 22. Só que a gente fez em etapas, certo? A decomposição nos permite fazer isso. E esse processo, gente, é ótimo para a gente aprimorar o nosso cálculo mental. Diminuir em etapas, isso facilita muito o cálculo em diversos momentos, certo? Vamos ver o próximo. 649 menos 153. Fazendo o algoritmo usual, chegamos a 496. No algoritmo da decomposição, observa que eu vou decompor apenas o subtraindo. 153 decomposto é 100 mais 50 mais 3. Ou seja, na hora de realizar a conta, eu vou pegar o 649, vou diminuir primeiro o 100, depois o 50 e por último o 3, que totaliza o 153. Vamos lá? 649 menos 100. Gente, muito fácil.
600 menos 100, 500, 549. 549 menos 50. Pessoal, diminui 49 e tira uma do 500, uma unidade do 500, 499. Dos 499, diminui o 3, vai dar 496, o que fecha exatamente com o algoritmo usual. Observa que tu diminuiu primeiro 100, depois 50, depois 3, que totaliza 153. Gente, na nossa atividade de aula da semana, nós vamos estar realizando questões relacionadas a essas duas maneiras de se calcular, o algoritmo usual e o algoritmo da decomposição. Observa que, com muita cautela, sempre faz com muita atenção os dois modos para tu ter certeza que realmente o teu cálculo está certo. Certo? Então, é isso, gente. Então, bons estudos e até mais.